Estamos de volta com mais informações do Fluminense nesta sexta-feira. A gente vai falar de Fluminense Internacional, obviamente. Amanhã tem jogo no Maracanã e é um jogo muito importante em termos de Campeonato Brasileiro contra um time que vem sendo freguês do Fluminense, que está num momento também difícil, de muita pressão. A coisa não está nada boa por lá e por isso eu fui conversar com o Lucas Dias, que é um excelente repórter que acompanha o dia a dia do Internacional. Vou trazer esse bate-papo aqui para vocês de 10 minutinhos. Mas antes, e também depois de pedir aqui o seu like, se inscrever, se você puder se inscrever aqui no canal do Léo, se você não está inscrito, está conhecendo aqui o canal agora, está curtindo pela primeira vez um novo cenário, um novo estúdio aqui do canal do Léo, deixa o like aí, deixa o seu apoio em forma de like, de comentário, a sua inscrição, tudo isso contribui demais aqui para o YouTube reconhecer a importância do canal, tá? Mas antes de falar de Fluminense e Inter, vou trazer uma matéria que foi publicada hoje pelo RJTV, que fala simplesmente sobre a possibilidade de venda do Maracanã nos próximos anos e uma venda para o Flamengo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. É simplesmente um instrumento público do povo do Rio de Janeiro, histórico, que tem um valor sentimental para todos nós, sendo utilizado como um artifício político dentro dessa lama, dessa nojeira, dessa sujeira imundície que é a política do Rio de Janeiro e, consequentemente, a política aqui do Brasil. Simplesmente ele pode ser incluído num projeto de lei que está listando imóveis que serão vendidos pelo governo para um futuro abatimento de dívidas com a União. Essa lista com esse equipamento já foi enviada pela comissão que está analisando isso na Alerj e em breve a gente vai ter novidades em relação a esse assunto. E o destaque da matéria aqui, olha só, o presidente da CCJ, que é essa Comissão de Constituição de Justiça, é o deputado Rodrigo Amorim, um flamenguista declarado, e ele afirmou que a ideia surgiu de uma reunião em que estavam presentes ele e o presidente do Flamengo, o BAP. Olha que coisa espetacular, gente. Uma reunião de um deputado com o presidente do clube, que aparentemente quer comprar o Maracanã, e dessa reunião surgiu essa brilhante ideia, que com certeza está pautada no benefício para o cidadão do Rio de Janeiro, né? Com certeza ela está pautada no bem público, não tem dúvida nenhuma sobre isso. E também estavam presentes Alexandre Knoploch, que é outro deputado, Rodrigo Bacelar, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. E qual é a graça dessa brincadeira? Vou deixar aqui a matéria para quem não leu, quem quiser ler a matéria completa aqui, porque é muito grande, eu não vou ler a matéria inteira aqui no vídeo. Mas a primeira pergunta que a gente faz é como fica a concessão. A gente tem uma concessão que hoje pertence a Flamengo e Fluminense até 2044. Eles dizem que o contrato vai ser cumprido até o final, mas que o texto prevê que a venda pode ocorrer mesmo com o estádio ocupado, não especificando, no entanto, caso de um imóvel já concedido, como é o Maracanã. O projeto também estabelece, em outro artigo, que ocupantes regulares há mais de um ano e com obrigações em dia podem ter direito de preferência na compra, em igualdade de condições com o vencedor de uma licitação, né, que seria feita. E aí eles citam o Pacaembu como exemplo. A partir do momento que o Corinthians construiu seu estádio, o Pacaembu acabou ficando esvaziado. Então eles dizem que se o Flamengo construir o próprio estádio, o Maracanã vai também ficar esvaziado, vai ser um elefante branco, vai custar muito para o Estado, e aí o melhor caminho é efetuar a venda. Só que qual é a jogada política aqui? Porque se vai vender ou não o Maracanã, é triste o Maracanã, enfim, ser vendido dessa forma, a gente pode debater tudo isso. A questão é que os caras se reúnem com o presidente do Flamengo para ter uma ideia e, obviamente, viabilizar e facilitar uma venda ao Flamengo no futuro. Alguém tem dúvidas sobre isso? E aí qual é a grande cartada do Bacelar, que é pré-candidato ao governo? É viabilizar isso e dessa forma fazer com que o Paes perca a importância, o Eduardo Paes, já que ele está de frente e está sendo extremamente ativo na viabilização do projeto para a construção do estádio do Flamengo lá no gasômetro. Então seria
entre aspas, um golpe de mestre para chamar a atenção para si e ganhar votos com isso. Ou seja, o cara que ajudou a viabilizar a venda do Maracanã para o Flamengo. Dessa forma, ele ganharia votos e tiraria essa importância do Eduardo Paes, justificando aqui que a associação ao Flamengo se dá pela popularidade. É isso, meus amigos. É isso que a gente vive. Infelizmente, a gente está cercado de todos os lados. Segundo essa matéria, o Maracanã está sendo avaliado em 2 bilhões de reais, o que sairia mais barato do que construir um novo estádio para o Flamengo lá no gasômetro. Infelizmente, o Fluminense precisa, e não vou dizer nem só o Fluminense, nos outros clubes também, mas aqui a gente pensa no Fluminense. O Fluminense precisa de força política nos bastidores. E aí eu nem estou falando de diretoria, não. Pode entrar um presidente, pode ser o Mário, pode ser qualquer outro. Não é essa a questão. O Fluminense precisa de peixe grande, de gente grande que tenha influência na política. Eu não sei se isso melhoraria, talvez, com essa possível SAF que vem aí, já que tem muita gente importante envolvida. Mas a questão é que os caras vão dominando tudo. Os caras têm influência em todos os lugares. Você viu? Os deputados fazem uma reunião com o presidente deles para definir, para traçar aqui planos para uma venda do Maracanã, para o próprio Flamengo. E aí, como fica o Fluminense depois nessa história? Como ficaria o Fluminense? Como seria costurado um acordo? Não dá para saber. O Maracanã passaria a ter um dono, de fato, que seria o rival. Isso é um completo absurdo, o equipamento público como o Maracanã sendo utilizado de maneira tão vil como instrumento político e eleitoral e eleitoreiro na briga pelo governo do Estado. Não que isso surpreenda vindo dessa gente. Eu espero coisa até pior. Mas é só para mostrar o tamanho do buraco que a gente está. E se a gente não tiver mais força para tentar intervir nisso de uma forma ou de outra, infelizmente, o que nos espera aí pela frente não me parece algo muito agradável, não. É um escândalo isso aqui, é um negócio absolutamente inacreditável, mas é isso. Agora, vocês têm dúvidas de que eles vão tocar isso para frente? Eles vão tocar, tá? Eles vão tocar isso para frente. Agora, resta saber se alguém com ainda mais força política vai ter capacidade para interferir nisso e evitar. Agora, quem tem o interesse? Para eles. Vai vender, se livra, é menos um custo que tem, e ainda depois vão dizer, ainda vão sair dizendo, propagando, que eles têm compromisso com, ou austeridade com as contas do governo, que é uma redução de custos para beneficiar a população, porque senão o Maracanã vai virar um elefante branco, essa história toda, e ainda vai ser motivo de propaganda eleitoral. É isso, meus amigos. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo à política do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito bem, estou tendo o prazer de receber aqui meu parceiro, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Lucas Dias, para a gente bater um papinho rápido aqui sobre esse Fluminense Internacional, sobre esse Internacional que vem aqui para o Maracanã. Esses dois times têm marcado aí confrontos bastante animados, se é que podemos dizer assim, nos últimos tempos, né, acirrado muito, uma rivalidade acirrada muito pela semifinal de 2023, e não vai ser diferente dessa vez, porque o Fluminense vem de uma derrota bem pesada no clássico contra o Vasco, e o Internacional também é um time que está oscilando muito nesse Campeonato Brasileiro, oscilando mais para baixo do que para cima, e por isso eu chamei meu amigo Lucas Dias para a gente trocar essa ideia por aqui no canal do Less. Prazer, Lucas, estamos juntos, irmão. Prazer é meu, Lessa. Um abraço pra ti, pra toda a tua audiência aqui no YouTube. Cara, vou te dizer, tá? Se o Fluminense vem de uma derrota aí doída no Clássico, eu acompanhei o jogo do Vasco contra o Fluminense agora na segunda-feira, mas vou te dizer, tá? A situação do Inter tá chata, viu? Um clima de fim de festa, de muita pressão. É verdade que teve troca do comando técnico depois de uma derrota num Clássico também, no Grenal. Isso já vai fazer um mês agora, mas ainda assim, tá? A situação do Inter é complicada e o Inter olhando para baixo na tabela, né? A gente até olhando a tabela do Inter aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente fala, a briga do Inter é uma só. É escapar o quanto antes da zona de rebaixamento, porque 4 pontos de diferença, a gente sabe que
anímico muda muito, né, nessa situação. Então, se entrar numa maré baixa... E é o Inter também tentando vencer o seu grande algoz dos últimos anos, né? 2023, esse ano Copa do Brasil, contra o Fluminense também, do Renato. Mas o Inter tá na hora de voltar a vencer do Fluminense também. Sem dúvida. Então a gente está falando de dois times que não dá para dizer que o Fluminense chega em baixa. O Fluminense ele tá desde a volta à Copa do Mundo, ele vive ali numa gangorra, a gente tem falado muito isso aqui. Já teve a saída do Renato, agora chegou o Zubeldia. O Fluminense às vezes faz um bom jogo, dois bons jogos, mas depois pega ali perde jogos inesperados, tropeça contra o Lanterna do campeonato, como foi contra o Sport, aí perde para o Vasco, como foi dessa maneira na segunda-feira, jogando o que jogou no segundo tempo. Então é um time que oscila muito também e não está passando muita confiança para o torcedor. Por isso, até mais uma vez, provavelmente, né, o que tudo indica, teremos um público baixo no Maracanã. Agora, eu assisto sempre vocês, Lucas, o Baldasso, o seu canal, a galera, aliás, o pessoal que tem alguns bons canais ali que cobrem o Internacional e o seu. Aliás, quem não conhece o trabalho do Lucas aqui no YouTube, Lucas Dias Repórter, está lá o canal dele aqui no YouTube. Quem puder se inscrever, dar essa moral lá também, vai ser muito bem-vindo, porque tem muito bons canais que cobrem o Internacional, então volta e meia eu estou assistindo, e eu estou percebendo realmente essa sensação assim, de muita insegurança e preocupação mais com a parte baixa da tabela do que propriamente em olhar para cima, mesmo depois da chegada do Ramon Dias. Então, como que o Inter chega para esse jogo em termos de desfalques, de jogadores? Tem alguma novidade? Eu sei que o Bernabé está suspenso, né? O que você pode acrescentar para a gente? Lessa, olha só. Primeiro sobre esse momento do Inter também aí que eu citei de olhar para baixo, né? 4 pontos só da zona de rebaixamento. O Inter vai ter o jogo do Vitória, que é muito importante, que é antes do jogo do Inter contra o Fluminense, né? O Vitória contra o Corinthians às 4 da tarde. Tem o Galo, que também tá ali no cangote do Inter. É um clima de fim de festa, tá? O Inter, animicamente, esse ano deixou muito a desejar. Eu não sei se nesse jogo contra o Fluminense do sábado agora vai ser um Inter muito diferente do que a gente viu nos últimos jogos em relação a anímico, mas em relação a time, o Inter tem boas notícias, tá? Porque é verdade que perdeu seu lateral esquerdo titular e reserva. O Inter fez uma pataquada, né? O Inter contratou o Ramon, aquele que surgiu no Flamengo, depois jogou no Cuiabá, na Grécia, no Olympiacos. Contratou ele ficou 10 jogos no Inter, o Inter mandou ele pro Vitória e ele tá bem agora no Vitória. Ele foi contratado para ser o reserva do Bernabéu e agora o Inter não tem reserva pro Bernabéu. Teve que subir um garoto de 17 anos, o Alisson, da base do Inter, que foi expulso, né? O Bernabéu faz o pênalti, toma o terceiro amarelo, o Alisson entra expulso no segundo tempo lá na Fonte Nova, na derrota agora de 1-0 contra o Bahia no meio de semana. E o Inter não tem lateral esquerdo, teve que chamar o Pablo do Sub-20, que virou reserva do Sub-20 do Inter, que caiu para a segunda divisão do Brasileiro Sub-20. Para ter uma noção de como é que tá a situação da lateral do Inter. Mas a tendência é que não joga o Pablo, tá? Deve jogar o Vitor Gabriel, que veio do Sport, era lateral esquerdo, virou zagueiro, mas por vezes quebra um galho ali na lateral esquerda. A expectativa que a gente tá, Alessa, é que o Inter não mude a formação, tá? Que o Inter vá com 3 zagueiros mais uma vez, mas tenha uma grande mudança que é, contra o Bahia, o Inter jogou com 3 zagueiros e 3 volantes. O garoto Luiz Otávio da base, o Thiago Maia, que vocês conhecem aí no Rio, e o Bruno Gomes, que também vocês conhecem aí no Rio, surgiu muito bem no Vasco da Gama. O Ramon e o Emiliano Dias, eles devem tirar um desses volantes, a tendência é que seja o Luiz Otávio, tá? Para uma entrada do Alan Patrick. O Alan Patrick teve uma lombalgia, ficou fora dos últimos 2 jogos, está voltando. O Carboneiro ficou fora, é o grande jogador, tá? Do ano do Inter e desse momento de baixa do Inter na temporada é o Johan Carboneiro, atacante que está emprestado pelo Racing ao Inter. O Ramon não está jogando com centroavante, né? Então o Borré hoje é banco nesse time do Inter. Então ele deve jogar com o Vitinho e o Carboneiro lá na frente, o Alan Patrick como esse meia, e aí vale a gente destacar, o Alan Patrick vira um falso 9 nesse sistema com 3 zagueiros do Inter, e aí os 2 atacantes abrem para os lados, o Carboneiro. São 2 jogadores rápidos, né? O Carboneiro e o Vitinho são 2 jogadores de lado, né? E ele começou isso há pouco, tá, Alessa? Ele começou isso contra o Botafogo no Beira-Rio, 2-0 pro Inter. Tem um tempo, foi o jogo da chuvarada no Beira-Rio, deu muito certo, o Borré virou banco no Inter, o Borré é um investimento que até agora não tem dado resultado. Impressionante o Borré também, né? 7 milhões de euros, tá? 7 milhões de euros e até agora o melhor momento do Borré. Ninguém tá se firmando por ali também, né, Lucas? Ninguém. Ener Valencia, Borré, ninguém consegue se firmar por ali. Tinha o garoto que tava jogando também da base, Ricardo não foi bem? O Ricardo? Tá no banco. O Borré tem 2 grandes momentos no Inter. 3, tá?
Um, quando ele nem era jogador do Inter, que ele fez o gol contra o Grêmio na semifinal da Libertadores de 18. A torcida do Inter amava o Borré por causa disso, sempre pediu ele aqui em Porto Alegre. Aí ele fez um gol no Grenal, que o Inter ganhou de 1-0 no segundo turno do Brasileiro do ano passado com o Roger, e fez o gol da classificação contra o Bahia, né, que estava empatado, um jogo encardido na fase de grupos, e ele faz o gol da vitória do Inter. Mas assim, cara, efeito prático, 1,5 milhão, 1,6 milhão por mês, Borré deixa muito a desejar hoje. Então o Inter deve ter o Ivan, que virou o novo titular, o Inter vive uma draga no gol também, Rocher passou por 3 cirurgias esse ano, cara, o Rocher, de mais de 50 jogos do Inter no ano, o Rocher tem 15, tá? Então E já era um tá dos grandes assim, jogadores também, um dos principais jogadores também, né? jogador de seleção, né? Jogador de seleção. Então o Rocher já tá sendo bem questionado no Inter, até para se vai permanecer no que vem. Aí vem um garoto da base, que é o Antony, que segurou o Rojão pro Rocher em 2 gauchões. Ano passado o Rocher também não jogou porque tinha um problema na costela, esse ano no joelho. E aí o Antony jogou os 2 gauchões, foi bem, só que tu vai lembrar, no primeiro turno o Antony toma um peru contra o Fluminense no Beira-Rio. Gol do Paulinho Baia, talvez. Paulo Baia foi... isso. No Beira-Rio, que é uma bola que ele verdade, vai agarrar, passa debaixo das pernas. E aí o Antony agora... O Antony teve a proeza de falhar em 3 gols na vitória do Mirassol por 3-1 contra o Inter. Então, ele saiu do time, entrou o Ivan, que é aquele do Vasco, do Corinthians. Que da Ponte Preta, que surgiu lá atrás. Isso, seleção de base, Zenit. E o Ivan foi muito bem nos 2 jogos que ele teve, contra o Sport no Beira-Rio e agora contra o Bahia. É o titular do Inter. O Inter vai ter 3 zagueiros e sem o Vitão, que é o grande desfalque. O Vitão teve um estiramento ligamentar no joelho. Não se sabe quando ele volta, se é que volta esse ano. Tá? Mas ele já estava fora já, né? O Vitão jogou contra o Bahia. Jogou contra o Bahia. Jogou contra o Bahia? Jogou, foi contra o Bahia. Ele dá um carrinho no segundo tempo, no primeiro tempo, final do primeiro tempo, tem essa lesão, e aí é um pavor pro Inter, tá? Porque vai ter que jogar o Cleiton Sampaio, que é um zagueiro que o Inter foi buscar na segunda divisão de Portugal, achando que era uma grande contratação criativa, obviamente não deu certo. Aí vai de Mercado, que é o grande zagueiro hoje do Inter, com o Cleiton Sampaio e o Juninho, o Vitor Gabriel na ala esquerda, o Alain Benítez, que é uma contratação que, cara, ninguém entendeu, veio do Cerro Porteño, lateral direito paraguaio, até é seleção, mas assim, para nível brasileiro, até agora, nada demais, tá? E aí tem essa dúvida no meio, tá? Por quê? Eu não descarto a possibilidade do Bruno Gomes ir para essa ala direita, porque o Benítez está mal. O Aguirre, que é o titular, tá lesionado também. Então eu não descarto você ia perguntar sobre o Aguirre, também tá lesionado. Também tá lesionado. Aguirre é bom jogador. Lesionou agora. Lesionou antes do jogo do Sport, contra o Mirassol. Contra o Mirassol ele lesiona lá. Então, a dúvida se não pode entrar, quem sabe, o Bruno Gomes nessa ala direita e o Benítez sair do time. E aí o garoto Luiz Otávio ficaria no meio com o Thiago Maia, o Alan Patrick de meia, /falso 9, e esse ataque de Carboneiro e Vitinho. Mas olha, tá difícil o Inter jogar bola, viu? Porque o Inter até ganha do Sport, mas sem convencer contra o Lanterna do Beira-Rio, toma 3 do Mirassol, perde pro Bahia, até jogando um pouco melhor, mas o Inter não tá jogando futebol. Me parece, assim, pelo que você fala, até um pouco da sensação que a gente tem aqui, porque é um time que tem até bons jogadores, tem boas peças, uma hora ou outra ele te entrega alguma coisa quando parece resolver jogar, mas não tem uma consistência, não tem uma firmeza e eu não sei, parece que os caras estão meio... É como se a temporada fosse acabar já amanhã e não tivesse mais nada para disputar. Eu acho que essa é mais ou menos a sensação, né? É isso, cara. O Inter, ele vive uma pressão em diversos ambientes dessa que, cara, ela corrói o clube. Ela começa lá na política, tem uma briga política muito grande no Inter, do atual presidente Alessandro Barcelos e os seus pares contra tudo aquilo que deu certo, mas também deu errado no Inter. Que tinha um movimento, para resumir aqui, o movimento Inter Grande, o MIG, que deve voltar a brigar na próxima eleição. A ideia do presidente Barcelos, quando ele vem lá e ele é eleito no final de 20, assume em 21, vamos quebrar paradigmas. Tudo aquilo que o MIG fez, e o MIG foi campeão do mundo em 2006 pelo Inter, 2 Libertadores, mas é o MIG o movimento a ser rebaixado e com o presidente que saqueou o clube, que foi o Vitório Pífero, em 16. O presidente Barcelos ele veio com uma ideia de vamos inovar, vamos ser diferentes. E, de fato, as ideias são um pouco diferentes, só que, cara, dentro de campo, nesses 5 anos e meio de gestão, tudo deu errado pro Inter. O Brasil todo tá vendo o que tá acontecendo no Inter. Então, ele consegue fazer algumas boas janelas, alguns bons nomes sem dinheiro. A dívida do Inter deve bater em 1 bi na virada do ano agora, tá? E ele assume o clube com 550, 600 milhões. Então, ele tá praticamente quase dobrando a dívida do Inter. E o Inter não consegue corresponder dentro de campo, cara. Ano após ano, sempre acontece alguma coisa. Primeiro foi a pandemia lá com o Cudê em 2020, quando o Inter era líder do Brasileirão e brigou, ficou por um gol
depois com o Abel Braga, teve a enchente ano passado, então tem fatores externos, mas internos também. E, cara, a pressão da torcida tá muito grande, tá? Por mais que a direção hoje tenha um cara que blinda todo mundo do vestiário, que é o D'Alessandro, que é um dos maiores ídolos da história do Inter, cara, o trabalho do D'Alessandro é muito questionado aqui, do D'Alessandro, do Mazuco, que passou aí no Rio de Janeiro, executivo de futebol, vice de futebol, presidente. Mazuco não é... Para quem acompanhou o trabalho dele aqui no Rio, não chega a ser surpresa, não. Então, cara, começa lá dentro e vai pro campo, sabe? E aí no campo, com o Roger parou de dar resultado, com o Ramon tá ainda tentando engrenar para um trabalho de salvação do Inter desse ano, mas tá complicado, cara. Vamos ver o que vai acontecer então no Maracanã. Cenário de duas equipes precisando provar para o seu torcedor que ainda almejam e ainda podem, no caso do Inter, o Fluminense já tem uma semifinal pela frente em dezembro, né, de Copa do Brasil. No caso do Inter só tem mesmo um Campeonato Brasileiro. Meu amigo, é um prazer, tá? Obrigado aí por ter aceitado aí o convite. Estarei no seu pré-jogo também, com muito prazer, e amanhã veremos o que acontece aí no Maracanã. Tamo junto, tá? Tamo junto, Léo. Um abraço para você, todo mundo que tá acompanhando aí, torcedor do Fluminense. Pelo amor de Deus, tá? No jogo do sábado, não. Já foram pra final, já ganharam a Libertadores, já passaram na Copa do Brasil. Calma, deixa o Inter um pouco. Se tem uma coisa que o pessoal não tá aqui, é calmo. Valeu, Lucas. Tamo junto, irmão.